Microsoft, elas são, eu acho muito legais, sabe? Porque a gente custa para aprender como é que o negócio funciona. Aí eles vão lá e atualizam, muda os negócios de lugar, faz tudo diferente. É verdade. Bom, tá vendo o slide, Barra? Sim, tô vendo. Aqui. Tá nas datas, né? Então, o que que vai acontecer? De hoje para amanhã, tá? Mais provavelmente amanhã pela manhã, eu vou mandar para vocês uma atividade. Eu vou mandar para todo mundo, mas cada um, né, me retorna sem copiar os colegas. Uma atividade tranquila, pesquisa operacional. Esse início não tem jeito, é muita teoria mesmo, tá? Aham. E ela fala dessa primeira unidade. Aula passada você não estava, então eu vou comentar com você o seguinte. Quando você entrar no AVA, o que que acontece, tá? A gente tem, né, professores, a gente tem que colocar uma matéria em cada aula. Só que é Aham. muito difícil você acertar, né? Onde é que você vai terminar a matéria de uma aula, começar a da aula seguinte, isso é complicado. Então, o que que eu fiz? Na primeira aula, eu coloquei a matéria, vamos dizer assim, da unidade inteira. Então, lá na unidade um, seção um, aquele arquivo que está lá tem tudo da unidade um, tá? Entendi. Na seção 2 tem um pedaço desse arquivo, que eu acho que é o que a gente usou na segunda aula. Na seção 3 tem outro pedaço, tá? Mas o que que eu peço para vocês? Embora vocês tenham que clicar em todos eles, tá? Se você quiser baixar para estudar, baixe sempre o arquivo que está na unidade um, seção um, né? Unidade Entendi. 2, seção um. Sempre o primeiro arquivo da unidade é o completo. Aham. Bom, Beleza. então, vamos seguir em frente. Eu não gosto de apresentar, que eu gosto de apresentar desse jeito, né? Essas são a sequência de pesquisa operacional. Identifica restrições, modela matematicamente, né, soluções, verifica, controla e avalia. Tem umas perguntas assim que eu não vou colocar assim na prova, tá? Um monte de pergunta para perguntar qual que é verdadeiro ou não. Eu pergunto verdadeiro ou falso, Nessa tá? atividade que você vai enviar pra gente, né? É muito importante entender o mundo real e o mundo simbólico, né? Eu lembro até, fiquei preocupado de você ter ficado chateado comigo de ter brincado lá o negócio da aliança, da TV, mas Jamais. sei que você me conhece, né? Você sabe que a Não fiquei gente não. chateada, não, gente. Quem falou isso? Não, eu que fiquei preocupado. Falei, não, a Ana Bárbara não veio, será que ela ficou brava comigo? Aí depois ela me falou que você teve, né? Todo mundo tem suas situações lá, É, não. mas enfim. O que que nós vamos lembrar aqui? Mundo real é o mundo real mesmo, onde a gente vive, onde tem a situação e onde a gente toma as decisões. O mundo simbólico é um software de computador, é um modelo matemático, até assim, o jeito da gente pensar na cabeça da gente é um mundo simbólico, né? Onde a gente Uhum. pensa o que, que vai fazer e qual que é o resultado, né? Tem um pouco de intuição, a intuição, né, age aqui. Agora, o que, que é importante, tá? A situação e as decisões, elas são do mundo real. O modelo e o resultado do modelo tá lá no mundo simbólico, né? É igual aquele negócio assim, uma vez um aluno deu um exemplo, eu achei muito bom. Você está fazendo um bolo e aí você pensa, pô, vou colocar 3 ovos e 2 colheres de açúcar. Você está fazendo um bolo doce, né? Uma broa. Esse é o resultado. Você está pensando que você vai fazer nisso, você decide isso, você vai ter um bolo doce. Por outro lado, se lá no seu mundo simbólico você pensa assim, não, eu vou colocar 3 ovos, mas eu não vou colocar açúcar, não, eu vou colocar 1 xícara de sal, a pessoa está fazendo um bolo salgado. Quer dizer que está errado? Bolo doce é melhor que bolo salgado? Não. Mas o que, que acontece? O mundo simbólico é quando a pessoa está pensando, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar
doce porque eu quero uma broa. Ah, não, eu vou colocar sal porque eu quero um bolo salgado. Então, assim, a pessoa pensa na cabeça dela, faz um modelo, né, que o matemático é porque envolve número, né? Ela pensa em alguma quantidade de açúcar ou em alguma quantidade de sal e pensa no resultado e toma a decisão. A decisão é no mundo real. Se ela decidiu pôr açúcar, no mundo real, né, se tudo der certo, se ela acertou lá na conta lá que ela fez na cabeça dela no mundo simbólico, ela vai ter um bolo doce. Se ela errou no mundo simbólico, ela pode ter uma broa ou doce de mais ou doce de menos, tá? E é claro que isso vai se retroalimentando, né? Primeira vez que você faz uma coisa não fica tão legal, à medida que você vai fazendo, você vai melhorando. Por quê? Porque, na verdade, você está refinando, você está aprendendo, você está melhorando o seu modelo no mundo simbólico, né? A segunda vez que a pessoa vai fazer um bolo, que seja um bolo doce, ela já sabe, ela vai pensar assim, poxa, na vez anterior eu coloquei 3 xícaras de açúcar, o negócio ficou doce demais. Então eu vou colocar 1,5 xícaras, porque eu estou esperando ainda ter um bolo doce, mas não um melado completo. E ela toma a decisão e vê o resultado no mundo real. E assim vai refinando, né? Bom, tranquilo. Essa parte, pergunta, verdadeiro ou falso, isso também é material para verdadeiro ou falso. Isso aqui eu prefiro mostrar em outra parte. Ela está melhor detalhada lá numa parte. Vamos falar agora dos 3 tipos de modelo, tá? Isso é importante, isso é questão da nossa atividade, vai ser questão da nossa oficial. Existem outros modelos, tá? Os que eu vou falar nessa aula são do icônico, do analógico e do abstrato. O que é o modelo icônico? O modelo icônico é aquele que é construído com base em algo real, em algo que existe. Então, por exemplo, né, vou seguir o slide aí. Vamos supor que eu quero fazer um mapa da cidade de São Paulo. Eu poderia fazer um desenho qualquer e escrever que é São Paulo. Seria um desenho, seria um mapa, mas não seria um modelo icônico. O modelo para ser icônico é quando eu faço, por exemplo, um desenho, eu desenho um mapa, mas ele se baseia na realidade. As distâncias, né, estão numa escala correta ou aproximada, tem as ruas que existem no mundo real. Então, assim, isso é o modelo icônico. Ele pode ser virtual ou não. Quando ele não é virtual, ele é o quê? Ele é um modelo analógico. Então, por exemplo, quando eu faço um mapa físico ou eu faço uma maquete da cidade de São Paulo, aquilo é um modelo icônico, porque foi feito com base na realidade, e é um modelo analógico. Por quê? Porque ele é de alguma forma físico. Ele está, né, desenhado no papel, ele está lá nos prédiozinhos que eu estou representando. Então, ele pode ser icônico e analógico ao mesmo tempo. Um modelo pode ser abstrato e icônico? Bom, tem autores que entendem que sim, outros autores que entendem que não. O que você acha, Juliano? Bom, eu acho que pode, só que tem uma parte muito importante, que é a equação matemática. Então, assim, o exemplo mais claro que eu posso passar para você, por exemplo, você tem um aplicativo do Uber, né, ou da 99 táxi, seja qual for, esses aplicativos de motorista. O que é aquele modelo? O que é o aplicativo do Uber? Ele é um modelo abstrato. Por quê? Ele parte de um modelo icônico, porque ele tem o mapa de São Paulo, ele tem o mapa de Belo Horizonte ali dentro. Só que ele vai além do modelo icônico, tá? Ele pega aquele mapa icônico que tem as distâncias, que tem, né, outras informações, ele faz o georreferenciamento de onde que você está, de onde que estão os carros disponíveis mais próximos,
E ele, através de equações matemáticas, ele calcula o tempo que um carro vai chegar até você, para te informar isso. Ele também calcula quanto tempo que você vai levar para chegar onde você quer, né? Se você informar qual que é o seu destino, colocar o endereço do destino, e quanto que isso vai custar, também com base numa equação matemática. Então, o que é muito importante entender? Um modelo analógico pode ser icônico. Um modelo icônico pode ser analógico, ok? Agora, o modelo abstrato pode ser icônico? Não. O modelo abstrato, ele é mais que o modelo icônico. Ele tem informações do modelo icônico, mas ele vai além. Então, né, dica para você que está assistindo a aula hoje. Se eu perguntar lá, eu posso dizer que modelos icônicos são modelos analógicos? Ou eu posso dizer que modelos analógicos são modelos icônicos? Sim, verdadeiro. Eu posso dizer que modelos abstratos são modelos icônicos? Falso. Por quê? Porque falta ao modelo icônico as equações matemáticas. Entendeu? O modelo abstrato, ele é maior, ele é como se fosse um modelo icônico ampliado. Ele parte de um modelo icônico, mas ele faz muito mais coisas que um modelo icônico não tem. Ficou claro? Tranquilo? Sim, tranquilo. Vamos em frente. Essa aqui também eu não vou ver, não. A gente continua. Essa daqui é legal. Essa sequência é muito importante, tá? Essa é a sequência, né, de desenvolvimento e implantação de pesquisa operacional. Ao invés de falar aqui, eu vou falar em cada uma delas. E como é que eu vou perguntar isso na prova? Eu vou perguntar muito assim: cite um item, uma fase da pesquisa operacional e a explique, tá? Então, por exemplo, vamos para a primeira, formulação do problema, tá? Essa fase, essa etapa, esse item, né, da pesquisa operacional, cada autor chama de um jeito, para mim tanto faz, né? Eu estou mais preocupado com a ordem de saber que começa pela formulação do problema do que ficar brigando para dizer que isso aí é um item ou é uma etapa. Então, assim, eu quero que você entenda que toda pesquisa operacional ela tem que começar pela formulação do problema. Aí vamos supor que você escolheu essa para explicar. Essa é boa para explicar, tá? Porque o que é a formulação do problema? É o momento que você define qual que é o seu problema e vai coletar os dados necessários. Por que isso é muito importante, tá? Porque assim, eu posso usar a pesquisa operacional para várias coisas, para resolver vários problemas. Só que eu não posso usar a pesquisa operacional para resolver vários problemas ao mesmo tempo, tá? Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. Vamos supor que nós somos, sei lá, uma rede de fast food, o Subway ou o McDonald's, por exemplo. E aí nós estamos com um problema de atendimento ao cliente. Esse problema está muito amplo. O problema de atendimento ao cliente é um problema muito amplo. Eu tenho que quebrar ele. Qual que é o problema de atendimento? O, os clientes estão reclamando que não tem troco. Esse é um problema. Eu posso definir isso como um problema. Os clientes estão reclamando que a cebola está ficando velha. Opa, esse é um outro problema. Eu tenho que resolver ele separado. Eu não posso usar pesquisa operacional para tentar resolver o problema do troco e resolver o problema da cebola juntos. Por quê? Porque muito provavelmente um problema não tem nada a ver com o outro. A solução de um problema não tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu tenho que separá-los, tá? É claro que alguns problemas eu posso resolver junto, tá? Vamos supor, os clientes estão reclamando que não tem troco e que a gente não está aceitando cartão de crédito, só está aceitando cartão de débito. Opa, eu tenho dois problemas relacionados a meio de pagamentos. Então, eu posso juntar os problemas.
ok? Aí eu posso. Mas eu não posso sair juntando tudo quanto é problema que não tem nada a ver e querer resolver junto. Eu não vou conseguir resolver nada, ok? Então, formulação do problema. Definir o problema, tá? E coletar os dados necessários, ok? Nesse exemplo que eu passei para você, de coletar os dados necessários, o que a gente vai pegar como exemplo? Ó, sei lá, vamos fazer de conta que é o da cebola. A cebola está ficando ruim, está ficando seca, está ficando amarga, sei lá qual que é o problema da cebola. Bom, eu vou lá coletar os dados. Falo assim, olha, o que está acontecendo com a cebola? Ela está ficando quanto tempo no balcão? Entre partir a cebola e servir a cebola, está levando quanto tempo? A cebola está ficando na água, a cebola está ficando no molho, a cebola está ficando destampada. O que está acontecendo? Eu vou coletar essas informações, ok? Eu ainda não decidi nada. Eu só estou entendendo qual que é o problema e coletando as informações, tá? Para resolver o problema. Eu posso, por exemplo, falar assim, poxa, de quanto em quanto tempo que a cebola é entregue? Às vezes alguém pediu para o cara entregar a cebola só uma vez por mês. Poxa, a cebola não dura um mês inteiro. Então, essa informação é importante para esse problema, ok? Você não precisa, tá, Bárbara, se você escolher na prova que você vai falar de formulação do problema, você não precisa falar isso tudo que eu falei não, tá? Você pode só falar, ó, vou explicar a formulação do problema, que é o momento de definir o problema e coletar os dados necessários, tá? Esses exemplos que eu fui dando é para você entender melhor e não, você não precisa replicar eles na prova, não. Bom, aí vem a construção do modelo matemático, que você vai usar, né, um modelo simbólico, lembra lá do mundo simbólico? Pois é, você vai usar um modelo simbólico que representa a realidade do problema, ou seja, uma modelagem matemática. Essa modelagem matemática, ela não precisa ser algo extremamente complicado. Ela, em alguns casos, vai ser algo mais complicado, né? Você tem algumas situações na indústria que você tem até equação de segundo grau aí nesse modelo matemático, né? Imagina o algoritmo lá do Uber, né? Para calcular quanto tempo que o cara vai chegar até você, quanto que vai custar a sua viagem. Aquele não é um modelo matemático simples, tá? Mas nem todo modelo matemático ele pode ser, ele precisa ser complexo. No caso da cebola, a gente, sei lá, a gente pode construir um modelo matemático simples. A gente pega a cebola, por exemplo, tá? E deixa ela lá no balcão. E de 15 em 15 minutos experimenta uma cebola para ver se ela ainda está boa ou está ruim. Mas vamos supor que a gente colocou ela lá no balcão 8 horas da manhã. Quando deu 1 hora da tarde, a gente percebeu, olha, o gosto dela já não está legal. Opa, o que a gente descobriu? A gente descobriu que entre você colocar a cebola no balcão e ela começar a ficar amarga, você tem 5 horas. Então, é um modelo matemático muito simples, né? Você tem tempo de colocar as coisas no balcão, você liga um cronômetro, 5 horas depois está na hora de trocar a cebola. Isso vale para tudo? Não, claro que não vale para tudo. Sei lá, azeitona, o alface, outras coisas podem ficar lá o dia inteiro. O problema, aí que é importante a gente ter definido isso na etapa anterior, o problema é só com a cebola, nesse caso, ok? Então, a construção do modelo é isso. Nós vamos utilizar um modelo simbólico, nós vamos fazer uma modelagem matemática e estabelecer parâmetros, tá? Se você quiser falar desse item, né, na prova, você só não pode fazer eco. O que eu chamo de fazer eco? Fala assim, olha, a construção do modelo matemático é a construção do modelo matemático. Você não pode responder isso, tá? Você tem que me responder alguma coisa no seguinte sentido. Construção do modelo matemático é a etapa na qual, através de um modelo simbólico, é construída a modelagem matemática. Ok? Já me atende. Você só não pode responder a pergunta com a própria pergunta. Bom. Mas eu posso responder a pergunta com um exemplo, por exemplo?
Pode, Tá. pode. Bom, aí a gente chega na questão da solução, tá? Na etapa anterior, eu expliquei que a gente estava calculando que vai ser o tempo que coloca a cebola no balcão, mais 5 horas está na hora de trocar a cebola de novo. Nesse nosso caso, nós obtivemos a solução, que é trocar a cebola a cada 5 horas, mas quando a gente obtém a solução, tá? Ele fala assim, ó, se o modelo for demasiadamente complexo, tá? Você teria uma tarefa muito complexa. E o que acontece? Muitas vezes, o tempo para obter uma solução pode ser maior do que o tempo disponível. Aí você abandona o problema. Esse é um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou falar assim, eu vou falar de um jeito bem direto mesmo, tá? O que essa etapa da obtenção da solução ela quer dizer? Imagine que você tem uma determinada situação, isso é muito comum assim, em hospital, tá? Vamos supor que você tem uma situação de emergência lá que você tem meia hora para identificar o que está fazendo mal para um paciente. Você tem meia hora. Imagine que um enfermeiro ou uma enfermeira vira e fala assim, vamos fazer o teste tal. Só que esse teste tal, para a gente ter o resultado desse teste, leva 2 horas. Faz sentido eu fazer esse teste? Não faz. Por quê? Porque o teste, o resultado do teste, ele vai ficar pronto depois que acabou o tempo que eu tinha para cuidar da pessoa. Então, eu não posso ter uma solução matemática que leva mais tempo do que o prazo disponível. Entendeu? É um negócio até meio óbvio, né? Essa etapa ela só te fala o seguinte: olha, você chegou na solução, ou para você fazer essa conta, é o tempo disponível que você tem para fazer essa conta? Gilberto, como é que seria um exemplo disso lá na cebola? Imagina que você está na loja um dia, você está atendendo os clientes começam a reclamar da cebola. O que você vai fazer? Você está atendendo, você já está no meio do dia de atendimento. Você vai parar de atender todo mundo para ir e pesquisar quanto tempo que a cebola vai levar para estragar? Não vai, porque na hora que você está atendendo o cliente não vai esperar 5 horas para descobrir que a cebola leva 5 horas para estragar. Então, na hora que você está atendendo o cliente, não é a hora de fazer testes, porque não dá tempo. Você tem que fazer o teste antes, tá? Vamos lá. Aí vem exatamente essa etapa, a etapa do teste. Então, assim, supondo que eu descobri o modelo matemático e eu sei que eu vou precisar de tempo para aquilo, eu tenho que testar isso, tá? E, como eu disse antes, o importante é você fazer o teste antes de você estar atendendo o cliente. Porque na hora que você está atendendo o cliente, você não vai ter tempo para fazer um teste, né? As pessoas estão ali, ainda mais num restaurante de fast food, o cara está com pressa, ele quer pegar o sanduíche e ir embora. Ele não quer que você fique lá, olha, você pode aguardar 5 horas para a gente ver se a sua cebola vai atrasar. É claro que ele não pode esperar 5 horas, tá? Então, assim, o teste do modelo e da solução, eles têm que ser feitos sim, só que antes. E o que você vai fazer? Você verifica se o seu teste funcionou e se a solução está dando certo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou repetir o teste. Então, num primeiro dia, se eu fiquei lá experimentando a cebola a cada 15 minutos para descobrir que ela fica ruim em 5 horas, o que eu vou fazer num outro dia? Eu vou lá, eu vou medir 5 horas. Quando passar 5 horas, exatamente 5 horas, eu vou lá e vou experimentar a cebola de novo. E vou ver, olha, realmente o gosto da cebola já alterou. E aí eu validei o teste, tá?
Essa número 4, tá, Bárbara? Assim, só dando dica. Tanto a número 3 quanto a número 4, tá? E elas não são muito boas para escolher na prova, não. Eu sugiro você escolher ou a número 1 ou a número 2, ou essa número 5, que apesar de ter um texto grande, ela não tem nada de muito complexo. Porque o que essa etapa fala? Essa etapa só fala que você tem que estabelecer controle. O que é estabelecer controle? Olha um exemplo bom que a gente tem. Tem feito muito calor, não tem? Tá quente para chuchu atualmente. Esses dias tem feito um calor danado. Esse estabelecimento de controle, ele é o quê? Ele vai pegar, por exemplo, quando que eu fiz o teste? Imagina que eu fiz o teste lá em junho, quando estava aquele frio danado. Poxa, a cebola levou 5 horas para estragar. Mas será que hoje, nesse calor, ou no verão, então, quando estiver fervendo, a mesma cebola vai continuar levando 5 horas para estragar? Provavelmente não. Então é nessa hora que eu tenho que estabelecer algum controle sobre essa solução, porque o modelo, como está escrito aqui, ele pode não reproduzir exatamente a realidade. Então, aquele teste que eu fiz, eu estava num dia que estava fazendo 18 graus de temperatura. Nem sempre vai estar fazendo 18 graus, tá? Agora, eu posso estabelecer um controle. Que controle que é esse? Você já viu que essas bancadas desse restaurante, normalmente, elas são refrigeradas? Exatamente para estabelecer esse controle. Porque o que acontece? Quando eles fizeram o teste de durabilidade daqueles produtos, eles fizeram o teste com a bancada, né, e consequentemente os produtos, sendo mantidos a 18 graus, por exemplo. Então, uma forma de controle é você controlar a temperatura dessa bancada para que ela sempre fique a 18 graus. Esteja num dia mais frio ou esteja num dia mais quente, você estabeleceu o controle. O que significa isso? O estabelecimento de controle sobre a solução, ele tenta garantir que a realidade seja a mais parecida possível com o modelo. Ou seja, ela tenta fazer que o dia a dia seja igual à situação teste. Ok? Vamos em frente. E aí vem a implantação da solução. Bom, depois que eu identifiquei o problema, depois que eu fiz um modelo, depois que eu controlei esse modelo, eu vou implantar a solução. Qual que é a implantação da solução? Eu vou instalar nas lojas uma bancada refrigerada que vai manter os ingredientes a 18 graus e todo dia, 1 hora da tarde, eu sei que eu tenho que trocar a cebola. Porque se eu coloquei ela ali 8 horas da manhã, passou 5 horas, deu 1 hora da tarde, estou tendo que trocar essa cebola, tá? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, Aham. assim, você vai escolher uma delas, aquela que você se identificar mais, e explicar, tá? Essa daqui é uma questão que eu até coloquei, mas eu não vou cobrar na prova. É porque ela aparece muito no AVA e os alunos, às vezes, eles perguntam, falam, "Sr. Gilberto, eu não entendi por que o processo de tomada de decisão segue um esquema simples e tal." Aí está a resposta, mas eu prefiro responder com a imagem desse slide, tá? Que aqui a gente tem um fluxograma. Ele pode parecer complicado no primeiro momento, mas ele não assim, ele não tem nada de complicado. Quer ver? Vamos começar lá de cima. Tem uma percepção do problema, né? Ou demanda de uma solução. Eu preciso de uma solução. Para onde é que você vai com isso? Você vai para definir um problema. Você define o problema, você constrói o modelo. Depois que você constrói o modelo, você avalia. Funcionou o modelo? Funcionou. Se funcionou, você segue em frente. Se não funcionou, você volta lá na definição do problema. Aí você, depois que você passou da solução do problema, você vai validar o modelo. Olha, isso aqui está valendo mesmo, isso aqui que eu fiz em teste, eu vou ter controle para isso? Vou.
Se eu vou ter, eu vou para a implementação. Se eu não conseguir ainda desenvolver um controle, eu volto lá para a avaliação. Até que eu chego no ponto que eu implemento o resultado. E mesmo depois que eu implemento o resultado, eu avalio de novo. Se deu certo, acabou. Se não funcionou ainda, eu vejo onde que eu tenho que voltar. Às vezes eu tenho que voltar lá no início, na definição do problema, entendeu? Eu fico girando até resolver o problema ou até o tempo acabar, né? Se o tempo que tinha para resolver o problema se esgotou, acabou o tempo também. Bom, essa é uma questão que eu gosto de perguntar, né? Que a gente tem sempre essa questão do modelo, ele é matemático, ok? É claro que esse modelo matemático ele vai variar em função das características e dos cenários de decisão, tá? Essa é uma questão que está aí, verdadeiro ou falso, é um pouco de decorar mesmo, tá? Eu vou explicar a falsa, tá? Aqui vem falando assim, os modelos elaborados em formato descritivo são os mais utilizados na pesquisa operacional. Falso. Por que que é falso? Porque os modelos elaborados em formato matemático é que são os mais utilizados, ok? As outras são verdade, a gente segue em frente. Também vem uma pergunta aí, assim, eu acho essa pergunta muito longa, mas eu acho ela importante. Na verdade, assim, ela fala das etapas de pesquisa operacional, tá? E ela só pergunta assim, olha, definir o problema é considerado como crucial para as etapas à frente. É aquilo que a gente acabou de ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o problema. Eu não tenho como sair resolvendo, fazendo modelo matemático, implementando nada se eu não definir qual o problema que eu quero resolver, tá? Bom, aí vem um exemplo de questão que eu gosto muito e ele até ajuda no entendimento, tá vendo? Ignora esse primeiro C que está aparecendo, que às vezes ele gera uma confusão, porque o C que aparece em primeiro lugar aí na esquerda é a resposta, né? Mas ele às vezes confunde. Então, por exemplo, a gente tem que o modelo icônico, que é lá o 1, né, em algarismo romano, ele é o mapa, tá vendo? É um modelo icônico. Por quê? Porque ele foi feito com base na realidade geográfica do Brasil. Então, ele é um modelo icônico. O modelo analógico, olha só, né, o número 2 é a letra C. Tem um termômetro. O termômetro é algo físico, ele tem que ter contato físico para funcionar, ok? Ele não pode ser virtual, você não consegue ter um termômetro virtual, tá? Você pode até ter termômetros, por exemplo, aquele termômetro de testa, que você não tem que encostar o termômetro na pessoa, né? Ele dispara um laser e através do contato do laser com a pessoa, né, que não transmite nada, ele consegue medir, mas sem ter contato, você não consegue medir a temperatura. Bom, e o que é o modelo simbólico? O modelo simbólico, modelo matemático, né? Tá aí a equação aí, né? Aquela equação maravilhosa. B ao quadrado menos 4AC, né? Delta igual B ao quadrado menos 4AC, que a gente aprende no segundo grau e nunca mais usa na vida. Mas, enfim, tá lá. Tá aí o modelo matemático ou modelo simbólico. Nós vamos passar agora, Bárbara, assim, uma série de conceitos, tá? Então, aí explico o que é variável de decisão, tá? Aí a gente tem explicação do que é função objetivo. Opa, passei errado. A gente tem as restrições funcionais e as restrições de não negatividade. Essa daqui eu vou explicar um pouquinho, porque é muito importante a gente entender a, a, a diferença entre elas. As restrições funcionais são aquelas que têm a ver com a nossa decisão. Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. Vamos supor que eu estou querendo resolver um problema numa oficina mecânica.
uma variável de decisão, tá? Vai ser, por exemplo, quantos mecânicos eu vou contratar, tá certo? Eu vou contratar 4 mecânicos ou 3 mecânicos. Essa vai ser uma variável da minha decisão, tá? Agora, ela não pode ser zero, você concorda? Ela pode variar, eu posso decidir, mas ela não pode ser zero. Já as restrições de não negatividade são aquelas que podem ser zero. Elas não podem ser negativas. Gilberto, não ficou muito claro. Eu vou explicar melhor. Imagina que lá na minha oficina eu decidi contratar 4 mecânicos, ok? E chega um carro de Fórmula 1 para fazer um pit stop, para trocar os 4 pneus. Eu não posso ter tempo zero. Não posso não ter tempo, o tempo ser zero. A corrida já acabou, falta 0 segundos para a corrida acabar. Espera aí. Se a corrida já acabou, se o tempo para o final da corrida é 0, eu não preciso trocar mais os pneus daquele carro. Então, o tempo que eu tenho para trocar os pneus do carro é uma restrição de não negatividade ou ela é uma restrição funcional? Ela é uma restrição funcional. Por quê? Eu não posso ter tempo zero para resolver um problema. Se eu tenho tempo zero para resolver o problema, nem que eu coloque 1 milhão de mecânicos para trocar esse pneu, eu vou conseguir resolver esse problema. Porque o tempo já acabou. Ok? Tá, ok, Gilberto. Então, o tempo para trocar o pneu é uma restrição funcional. O que é importante a gente saber? O tempo, uma restrição funcional, ela trabalha junto com outra. Então, por exemplo, eu tenho 30 segundos para trocar os 4 pneus de um carro. O tempo é uma restrição funcional. Ele tem que ser maior do que zero. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo que eu vou ter 30 segundos para trocar os 4 pneus de um carro. Opa! Se eu tenho 30 segundos para trocar os 4 pneus do carro, eu vou precisar de 8 mecânicos, né? Eu vou precisar que 2 ajudem a levantar o carro, 4 desparafusando, 2 ajudando, ou seja, uma restrição funcional, ela acaba impactando na outra. Se por outro lado eu tenho 5 minutos para trocar os 4 pneus de um carro, eu não preciso ter 8 mecânicos. Eu posso ter 5, eu posso ter 4 mecânicos, né? Cada mecânico troca um pneu em 5 minutos. Como eu tenho 4 pneus, 5, né? 4 mecânicos, eu consigo trocar isso. Beleza. Gilberto, e se eu tenho só 10 segundos para trocar 4 pneus de um carro, igual acontece na Fórmula 1 mesmo? Bem, se eu tenho 10 segundos ou menos para trocar os 4 pneus de um carro, aí eu tenho que ter 16 pessoas em volta do carro. Sabe? Cada um fazendo uma coisa. Um levanta a parte da frente, outro levanta a parte de trás, um desparafusa o pneu, já tem um outro segurando o pneu para cada roda, já tem um terceiro que é o que vai puxar a roda, já tem um quarto que é o que vai conferir a roda e um quinto que vai avisar o cara quando é que pode sair, entendeu? Por isso, quando você vai na Fórmula 1, que você tem que você tem pouquíssimo tempo para trocar um pneu de um carro, você tem o quê? Você tem uma restrição funcional de pouco tempo, você compensa ela com outra, que é o quê? Muitos mecânicos, tá? Por outro lado, se você tem muito tempo, você pode ter poucos mecânicos. Ou seja, as restrições funcionais, elas conversam entre si. Elas são função, né, das variáveis de decisão. Você vai decidir quanto tempo
você quer fazer aquilo, tá? Gilberto, isso vale para tudo? Não, isso não vale para tudo, não, tá? Você pode dar 2 exemplos? Posso. Eu gosto de dar 2 exemplos em que uma restrição funcional não tem como ser compensada pela outra. O melhor exemplo para mim é o seguinte: você tem que uma mulher quer ter uma criança, por exemplo. Se você quer ter um bebê, você tem que esperar 9 meses. Essa é uma restrição funcional que não adianta você tentar mexer, né? Não adianta você juntar 9 mulheres, pôr elas para trabalhar junto, você não vai ter uma criança em 1 mês. Não tem como você mexer nessa restrição funcional, ok? Então, você não tem como fazer isso, tá? Mas nós estamos pensando num caso industrial, tá? Num caso industrial, você às vezes tem restrições funcionais que conversam entre si e tem outras que não conversam. Por exemplo, Gilberto, vou dar o segundo exemplo. Vamos supor que eu preciso fazer 500 pães de queijo em 40 minutos. E cabem 250 pães de queijo no meu forno. O que algumas pessoas podem pensar? Poxa, se eu tenho 40 minutos para fazer 250 pães de queijo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 fornadas. Eu vou colocar o pão de queijo, né, 20 minutos dentro do forno a 400 graus. Vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Porque eu vou ter 250 pedras de carvão. O pão de queijo ele tem que ser assado, né, a menos de 200 graus. Ele tem que ser assado ali a 180, 185 graus. Então, assim, se eu tenho 40 minutos para fazer 500 pães de queijo, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de outro forno. E não tentar aumentar a temperatura, tá? Tentar aumentar a temperatura, porque eu não vou conseguir fazer. Então, assim, as restrições funcionais, elas conversam entre si, mas a gente não tem total flexibilidade sobre elas. Ficou claro isso? Ficou tranquilo, Bárbara? Ficou tranquilo, aham. Porque assim, tem restrição funcional que eu consigo compensar com outra. E tem Aham. restrição funcional que eu não consigo compensar com outra. Bom, e a restrição de negatividade? É aquela que, assim, não pode ser zero. Simplesmente não pode ser zero. A mais comum delas é o tempo. Olha, eu não posso ter tempo zero para resolver um problema, tá? Ela não resolve, ok? Vamos em frente. Essa questão de solução aqui é meio complicada, eu não vou questioná-la, não. Isso daqui é uma questão que eu gosto, tá? Coluna A e coluna B. Mais uma vez, vamos esquecer o C que está no início, né, da resposta, porque ela só indica qual a alternativa que está certa, ela não tem nada a ver com a resposta em si. Então, nós temos lá. O que isso aí está dizendo? Coluna A, objetivo. O objetivo tem a ver com o quê? O objetivo tem a ver com a coluna B lá, ó, a letra B. Objetivo tem a ver com a meta a ser atingida. E as variáveis de decisão, Gilberto, elas têm a ver com o quê? As variáveis de decisão têm a ver com as condições em que a decisão deve ser tomada. É aquilo que eu falei, eu tenho 500 pães de queijo para fazer? Tenho. Então eu vou e só tem 40 minutos? Só. Então eu vou precisar de 2 fornos. Porque em um forno só que cabe 250 pães de queijo, eu não vou conseguir 500 pães de queijo em 40 minutos, tá? E as restrições. Olha, eu li errado. Vou começar de novo.
Você desculpa. Tá bom. É porque eu empolguei aqui com o treino. Ficar falando comida essa hora não dá certo. Então, assim, a primeira parte eu acertei, tá? O objetivo tem a ver com a meta a ser atingida. As variáveis de decisão têm a ver com as alternativas. A explicação que eu dei foi certa. São aquelas alternativas que eu falei. Se eu preciso de 500 pães de queijo em 40 minutos, o que eu preciso fazer? Eu posso aumentar a temperatura? Não, eu não posso. Eu tenho que conseguir outro forno, ou eu tenho que conseguir um forno que caibam 500 pães de queijo, ou eu tenho que negociar alguma das coisas. Eu tenho que pedir mais prazo ou vender menos pão de queijo, ok? Tem a ver com as alternativas, ou seja, variável é a alternativa, tá? E as restrições? As restrições, sim, é que tem a ver com as condições, tá? Qual que é a dica que eu dou? Ó, objetivo tem a ver com meta. Variável tem a ver com alternativa. E restrições tem a ver com as condições. Por quê? Porque as restrições são exatamente isso. É qual condição que vai me levar à decisão. Vai ser, por exemplo, vou voltar no exemplo lá do pit stop de Fórmula 1. Qual que é a restrição que eu tenho? A restrição é que eu tenho 10 segundos para trocar os 4 pneus do carro lá. Tem que trocar tudo quanto é pneu do carro em 10 segundos. Opa! Então, qual que vai ser a condição para eu aceitar essa decisão? Eu tenho que arrumar 16 mecânicos em volta do carro. Né? Você assiste uma corrida de Fórmula 1, você não sabe como é que cabe tanta gente em volta do carro. Né? O carro some. Ele some, você só vê gente em volta do carro. Tá? Agora, se eu tenho 2 horas para trocar os 4 pneus de um carro, a minha condição pode ser 1 ou 2 mecânicos. Tá? Então, objetivo tem a ver com meta, variável tem a ver com alternativa e restrição tem a ver com condição. Ok? Agora foi certo. Tá. Também coluna A com coluna B. Tá bom? Vamos ver agora. Essa pergunta até não está na prova, não, mas eu vou explicar lá rapidamente. Por exemplo, não vou tomar seu tempo, senhor. Eu não vou perguntar, não. Isso é muito aplicativo mesmo. É lá quando a pessoa vai realmente colocar o problema, entendeu? Bom, essa questão está aqui para tranquilizar vocês que eu não vou pedir uma questão dessa na prova, tá? Porque às vezes o aluno vê uma questão dessa no AVA e fala assim, Gilberto do céu, você vai pedir isso? Não, não vou pedir. Tá bom? Tá. Esse tipo de questão também, olha o tamanho da questão, tá? Você precisa de 2 slides para isso, tá? Não vai ter questão desse tamanho. Agora que está na tela, vai. Essa eu gosto muito, tá? E ela volta lá naquelas etapas que a gente estava falando antes. Definição do problema, construção do modelo, validação do modelo, reformulação do modelo, né, se for necessário, e aplicação. Então, você tem cada situação e está perguntando se é verdadeiro ou falso. Então, tem lá, definição do problema. Caso a etapa de validação não seja concluída de modo satisfatório, o modelo deverá ser reformulado e passar por nova validação? Verdadeiro. Tá? Aí você vai para a segunda. A validação do modelo é uma fase que pode ser descartada? Falso. Tá? Pode parar de ler aí. Qualquer fase de pesquisa operacional que tiver perguntando se pode ser descartada é falso. Não se pode descartar nenhuma fase. Simples assim, tá bom? A etapa de definição do problema trata de definir o problema e coletar dados necessários? Verdadeiro.
A reformulação do modelo é uma etapa obrigatória, mesmo que o modelo tenha sido validado e a etapa tenha sido concluída de modo satisfatório? Isso daí está falso. Eu não vou perguntar assim na prova, porque eu acho assim, tem uma pegadinha de português nisso aí, sabe? Eu acho que o Dá uma objetivo impressão que é verdadeiro, né? é porque ela começa verdadeiro. Por exemplo, ela fala assim, ó, a Exatamente. reformulação do modelo é uma etapa obrigatória? É. Sim, aham. Ela é obrigatória, tá? Agora, olha só o que acontece. Ela faz uma pegadinha. Ela pergunta assim, ó, mesmo que o modelo tenha sido validado e sua etapa tenha sido concluída de modo satisfatório, ou seja, na verdade, é como se ela estivesse perguntando assim, olha, eu já reformulei o modelo, eu testei depois de reformular, eu tenho que reformular de novo se deu certo? Aí não. Entendeu? Eu não preciso. Eu tenho que reformular o modelo e testar. Mas se foi concluído com sucesso, eu não tenho que voltar nela outra vez. Ela é obrigatória, mas se eu fiz ela, eu não tenho que voltar nela mais. E é isso que essa frase está dizendo, sabe? Ela fica confusa. Ela começa com um negócio que é verdade e embola. É como se ela dissesse assim, olha, depois que eu testar o modelo, se tiver tudo ok, eu tenho que testar o modelo? De novo? Não, não tenho. Eu tenho que testar o modelo. Se deu tudo certo, eu não tenho que testar de novo. E é isso que ela fala. Ela fala que eu vou testar o modelo e mesmo se der certo, eu tenho que testar de novo. Não, isso não é obrigatório. Ok? Mas não vai ter essa pergunta assim na prova, não. Eu só estou respondendo no ave, porque todo mundo fica assim, fala assim, pô, Gilberto, mas reformulação é obrigatória tal, não sei o quê. Falei, gente. Mas você reformula. Se deu certo, você não tem que reformular, não, entendeu? Senão você ia ficar em looping para sempre e nunca ia resolver o problema. Vamos para frente. Vou comentar essa daí, tá? Já tem um alerta, né? Tem um spoiler ali embaixo, fala que só em A1 e A2 estão certas, mas mesmo assim eu vou comentar. Até para fixar, né, a confusão da questão anterior. Aqui está falando o seguinte, ó, o modelo foi desenvolvido e adequadamente testado, a próxima etapa é a aplicação prática. Verdadeiro. O que aquela questão errada estava falando é que se o modelo foi desenvolvido e adequadamente testado, ele tem que ser testado de novo. Não, não tem. Se você desenvolveu, testou, deu certo, você aplica. Então, verdadeiro. Segunda, somente após a implementação dos resultados reais da modelagem, né? É que você tem a dimensão real da decisão tomada. Também é verdadeiro. O que isso aí está dizendo, tá? Ele está dizendo assim, você pode ter o melhor modelo do mundo, mas se você nunca testar ele na prática, se você não colocar ele para funcionar de verdade, você não consegue ter a realidade da solução. Gilberto, ficou confuso. Você pode dar um exemplo? Posso, vou explicar. Vamos voltar lá naquele caso daquele bolo que o cara colocou ele colocou três xícaras de açúcar e o bolo ficou muito doce, ok? Voltando naquela situação. Então, o que aconteceu? A pessoa foi, fez um bolo, colocou 3 xícaras de açúcar, o bolo ficou muito doce. A pessoa vai fazer uma modelagem. O que é a modelagem? Ela vai pensar assim, poxa, eu coloquei 3 xícaras de açúcar, ficou muito doce. Ah, eu vou colocar 1,5 xícaras, vai ficar bom. Eu posso afirmar com 100% de certeza que se colocar 1,5 xícaras vai ficar bom sem fazer um bolo com 1,5 xícaras e ver o sabor? Não tem como fazer isso. Não sei se eu consegui explicar, tá, Bárbara? Mas assim, você tem uma situação, você corrige o modelo simbólico, né, o negócio na sua cabeça, você não tem como ter certeza que vai funcionar até você ir lá e fazer de novo. Por quê? Porque pode ser que 1,5 xícaras ele ainda fique muito doce.
Ou pode ser que com 1,5 xícaras ele não fique doce. Entendeu? Então, assim, sem testar, né? Ou seja, você modelou, mas sem você aplicar num resultado real, você não tem como afirmar que vai funcionar. Tá? Bom, vamos agora para os errados. Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para os errados. A análise constante do comportamento do sistema após a implementação da solução é opcional. Falso. Quando vem assim, é opcional, é facultativo, pode ser descartado, pode ser excluído, é falso. Ok? Essa 4, ela também tem uma pegadinha. Ela está fazendo uma afirmação, está falando assim, o modelo inicial não apresenta inconsistência ou erros. Por que isso daí é falso, Gilberto? O que acontece? A gente até pode ter uma situação, pode acontecer de você fazer um modelo inicial e você vai lá, você testa e ele não apresentar inconsistência ou erros. Isso é algo que pode acontecer, mas não é isso que está escrito nessa frase. Essa frase ela está fazendo uma afirmativa, ela está falando que o modelo inicial não vai apresentar inconsistência ou erros. E isso a gente não pode afirmar. Ficou claro por que isso é falso? Se tivesse escrito assim, Sim. pode, né? Se tivesse escrito, pode ser que o modelo inicial não apresente inconsistência ou erro. Seria verdadeiro, porque Seria pode, verdadeiro. pode acontecer. Agora, eu não posso afirmar que não vai ter erro. Não posso fazer, eu não testei ainda. Exatamente. Bom, chegamos no último slide. Também vou falar rapidinho. Só a primeira e a 4 estão corretas, então vamos passar por uma, né? Então, lá, primeiro, no mundo real encontra-se a definição do problema e a implementação da solução. Perfeito. O modelo e o resultado do modelo é que estão lá no mundo, né, imaginário. Agora, o problema e a solução estão no mundo real. Ok? Número 2, vamos tentar descobrir por que ela é falsa. Os problemas encontrados nos mais diversos ambientes, sejam eles industriais, governamentais, empresariais, estão individualizados, tornando as análises cada vez mais simples. Essa está errada de novo porque faltou a palavra pode. Tá? Não é porque está individualizado, é que com certeza e todas as vezes a análise vai ser cada vez mais simples. Pode acontecer de, por estar individualizado, isso simplificar a análise, mas não é necessariamente verdade. Tá? Então, faltou um pode nessa frase aí também. Vamos ver por que a terceira está errada. Pesquisa operacional auxilia na modelagem e avaliação do modelo criado. As demais necessidades para a solução dos problemas identificados, como criação do modelo, obtenção e solução de testes, não cabem à área de pesquisa operacional. Bom, isso é falso, né? Vai contra tudo que a gente está vendo, porque a gente está falando que tem todas essas etapas, elas estão dentro de pesquisa operacional. Vem uma afirmação de que não faz parte de pesquisa operacional, é claro que está falso. Dona Bárbara, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que você quer perguntar? Vocês vão poder consultar o material, tá? Eu vou tentar mandar ou no máximo amanhã durante o dia para vocês as atividades. Vocês podem consultar o material, vocês podem trocar ideia entre vocês. Não tem nada de errado nisso, é um trabalho mesmo, tá? Claro que quando você me responder, não copie seus colegas. Você responde só para mim, porque aquilo fica valendo como uma entrega do seu trabalho, tá bom? Ótimo. E é bem tranquilo, vai ter até semana que vem, mas não até a próxima aula, né? Mas não precisa, né? A gente não precisa de emoções, né? Se for possível, no fim de semana tiver um tempinho aí para responder, ficar livre do trabalho, a gente segue em frente. Eu vou aproveitar que eu estou afastada e vou fazer. E, moça, se tiver alguma coisa assim que eu puder te ajudar, eu vou até parar a gravação para você ficar mais à vontade. Se for alguma coisa que eu puder te ajudar, né? Nem a Ana quis falar, nem eu
e insistir para que ela falasse, mas cadê? Deixa eu parar de gravar. Se tiver, sabe, assim, alguma coisa